Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Começamos a edição de hoje, 26 de setembro, falando-lhe de motocross e das decisões em torno do Campeonato de Motocross dos Açores. Realizou-se este domingo o Grande Prémio Cidade da Lagoa, que contou com corrida em elites e infantis. Começamos por ver o que foi a corrida dos mais novos. A pista Soluções M acolheu este fim de semana a prova final do Campeonato de Motocross dos Açores, o primeiro Grande Prémio Cidade de Lagoa, contando com corridas nos escalões de formação Infantis A e Infantis B, de onde foram apurados os respectivos campeões. Apesar da corrida ter começado pela primeira manga em elite, vamos falar daqueles que serão o futuro da modalidade nos Açores e, quiçá, no nosso país, à semelhança do que acontece com os atuais valores da elite nos Açores. Para quem não assiste às corridas e vive a sua envolvência, tudo o que diz respeito ao motocross nos escalões de formação vive e sobrevive do muito empenho das famílias, verdadeiros apaixonados da modalidade, que transmitem aos filhos, quase que como por genética, a sua paixão, à qual os miúdos não ficam indiferentes e por isso alinham à partida das corridas com o objetivo de darem o seu melhor. Com todos os miúdos a partirem em simultâneo para duas mangas, a corrida em Infantis A viu Henrique Ayala, em KTM, vencer a prova, mas tal não se verificando o suficiente para sagrar-se campeão dos Açores, fruto do seu abandono na segunda prova do campeonato. Hugo Anjos, em KTM, por seu turno, precisava apenas concluir a prova e pontuar para se sagrar pela primeira vez campeão de motocross dos Açores em Infantis A. O segundo posto, obtido em ambas as mangas, deu-lhe essa alegria e o jovem sagrou-se campeão dos Açores em Infantis A. Tiago Pavão, em KTM, ficou no lugar mais baixo do pódio em ambas as mangas e dessa forma concluiu a sua primeira época desportiva em Infantis A. Em Infantis B, a corrida voltou a contar com os três resistentes habituais, disputada também em duas mangas que, ainda assim, foram bem disputadas pelos seus concorrentes. Arranque para a primeira manga e Fernando Cabido, em KTM, toma a liderança, seguido de perto por Pedro Câmara, também em KTM, com João Branco a cumprir a mesma um pouco mais atrás. Na derradeira volta da primeira manga, Cabido cai e perde a liderança da manga para Câmara, que vence com Cabido a terminar no segundo posto e João Branco a concluir em terceiro. Na segunda manga, Cabido, já recuperado, assume novamente a liderança, sendo seguido por Pedro Câmara e por João Branco. Entretanto, Câmara cai na manga e classificação desta e é ultrapassado por João Branco, que termina a segunda manga em segundo. No final, é Fernando Cabido Júnior a somar o maior número de pontos, repetindo o título regional pela terceira vez. Pedro Câmara termina a corrida em segundo, João Branco sobe ao lugar mais baixo do pódio nesta primeira edição do Grande Prémio Cidade de Lagoa. Esta é a classificação final do primeiro Grande Prémio Cidade de Lagoa em motocross, no que diz respeito aos escalões infantis A e B. Mas se as corridas dos mais novos centravam os interesses das famílias e serviam de inspiração ao público jovem presente na pista, foi em elites que se concentraram as maiores atenções do primeiro Grande Prémio Cidade de Lagoa. Fruto da bem-sucedida reestruturação do Campeonato Açoriano da modalidade, anunciado no final de 2015 e da excelente final de 2016, disputada na Ilha do Faial, que teve interesse acrescido por ter sido também o palco da final das regiões, que congrega todas as regiões organizadoras de campeonatos da modalidade em todo o país, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal e da sua Comissão de Motocross. Coube este ano à Ilha de São Miguel receber a prova final e única do Campeonato de Motocross dos Açores de 2017, com a realização do primeiro Grande Prémio Cidade de Lagoa.
Contando com 24 pilotos à partida, onde não constavam Tomás Cabral e Sérgio Pinheiro por lesões contraídas nas semanas anteriores à prova, e João Ponte agora a correr na Madeira, as atenções estavam concentradas na disputa pelos títulos em Elite, MX1 e MX2, a serem claramente seguidos com atenção durante as 3 mangas disputadas, onde apenas contavam as 2 melhores pontuações. Henrique Benevides, em Yamaha, entrou determinado a vencer. O piloto, agora novamente campeão dos Açores, cedo prontificou-se a mostrar quem manda, impondo forte andamento e levando de vencida às 3 mangas, sendo igualmente o melhor em MX1. Luís Raposo, cada vez mais à vontade com a sua KTM e com a sua recuperação física, foi um digno segundo classificado, porquanto deu luta quanto bastasse a Benevides, chegando a rodar na frente deste. Ainda assim, assegurou o vice-campeonato tanto em Elite como em MX1. Abel Carreiro, em KTM, concluiu ambas as mangas no 3º posto. Depois de se ter sagrado 2 semanas antes como campeão de São Miguel da modalidade este ano, tanto em Elite como em MX2, nesta prova, Abel Carreiro garantiu o 3º lugar no Campeonato dos Açores, mas, tão ou mais importante, a vitória em MX2. Ruben Oliveira levou a sua Honda ao 4º posto final, assegurando o lugar mais baixo do pódio em MX1. O piloto, a mostrar que ainda poderá fazer mais pelo seu palmarés desportivo, queira manter as suas participações da forma como o tem feito até agora. Rodrigo Benevides, em Yamaha, terminou o primeiro Grande Prémio Cidade de Lagoa no 5º posto final, assegurando o vice-campeonato em MX2 e a vitória na promoção. O mais novo dos Benevides deu boa réplica na prova nas 3 mangas, sendo que há que contar com ele para o futuro. Rodrigo Botelho, em Honda, concluiu a prova, sendo o 3º melhor concorrente em MX2. O piloto inscreveu o seu nome no 6º posto da classificação geral deste Grande Prémio Cidade de Lagoa. No 7º posto de Elite surge o melhor representante da Ilha do Faial. João Costa, em Kawasaki, concluiu a 3ª manga no 3º posto de MX2, depois de ter sido o 4º na mesma divisão nas provas anteriores. Foi o 4º classificado em MX2. O campeão da Ilha de Faial, José Cipriano, levava a sua Kawasaki ao 8º posto em Elite, destacando-se os 2 sétimos lugares obtidos na primeira e terceira manga, sendo o 4º classificado em MX1. No entanto, venceu entre os veteranos. Aliás, havendo pódio para os pilotos de cada ilha e no que concerne à representação da Ilha do Faial, o lugar seguinte da classificação em Elite ficaria pertença de outros faialenses. Dinis Faria, em Yamaha, classificava-se nesta prova como 9º da Elite e 5º em MX2. Pedro Vieira, em KTM, concluía a prova no 10º posto final em Elite, em 6º em MX1 e dessa forma extraía também o melhor resultado entre os concorrentes oriundos da Ilha Terceira. Felipe Rocha, em Suzuki, era o 13º classificado final em Elite, 7º em MX1 e o 2º melhor piloto terceirense classificado. O campeão da Ilha Terceira e 3º melhor terceirense classificado nesta prova, Sérgio Branco, em Honda, concluiu a sua prestação no 15º posto em Elite e no 9º posto em MX1. A Ilha Montanha fez-se representar por Duarte Rodrigues em Kawasaki. O piloto da Ilha do Pico foi o 14º classificado final em Elite e 8º em MX1. Márcio Silva em Honda e Ricardo Sousa em KTM constituíram a representação da Ilha de São Jorge, concluindo a prova no 18º e 23º posto em Elite e como 10º e 13º classificados em MX1, respectivamente. Concluíram a prova os 24 concorrentes que aliaram à partida, provenientes de São Miguel, Terceira, Faial, Pico e São Jorge. Destes, 9 pilotos não pontuaram na totalidade das mangas, sendo que 3 dos apurados por São Miguel não marcaram presença à partida. O
próximo desafio dos pilotos açorianos apurados, Henrique Benevides, Luís Raposo e Abel Carreiro, passa por defender as cores dos Açores na final das regiões, a ser disputada no próximo dia 22 de outubro, em Lousada. Fique agora com o Top 8 em Elite da primeira edição do Grande Prémio Cidade de Lagoa, prova que determinou os campeões de motocross dos Açores 2017. Do motocross para o cross-country. O Centro de Desportos Motorizados Paraíso Radical acolheu no passado sábado, 23 de setembro, a quarta e última prova da Taça Sucata Radical de 2017. Concorridas em kart-cross, carros, jipes, motos e quads, e apesar da fraca adesão que põe em causa a continuidade da competição, a prova constitui-se como mais um cartaz da atividade desportiva motorizada na ilha de Santa Maria. Uma reportagem de António Pacheco, para vermos já a seguir. Tarde de sábado, mítico circuito da Sucata, 16 concorrentes faziam os últimos acertos para a quarta e última prova da Taça Sucata Radical, uma prova aberta a todas as idades e a todos os veículos motorizados. Apesar do bom dia, sem muito sol e com temperatura amena, o público não apareceu em grande número para incentivar os concorrentes nas duas voltas ao circuito em duas pistas simultâneas. Percurso realizado em terra em 3 mangas. Nos iniciados, João Moura em moto foi o piloto mais rápido. Na segunda posição ficou o estreante David Curado. Ricardo Tavares em quad não teve concorrentes e arrecadou o primeiro lugar. Já no escalão K1, Miguel Sousa venceu as 3 mangas com um tempo total de 8 minutos e 37 segundos. Atrás e a mais de 1 minuto ficou João Freitas. Do escalão K1 para o K2, Luís Bairros não teve a oposição e venceu em 2 rodas com 9,02. Passando para as quads Q1, César Braga não deu qualquer hipótese a Tiago Teodoro. O piloto dorsal 306 realizou as 3 mangas em 8 minutos e 12 segundos. Pilotando uma Moto 4 mais fraca, Tiago Teodoro mesmo assim só se atrasou 28 segundos. Em Q2, Rui Borges, piloto da vizinha ilha de São Miguel, deu espetáculo. Foi o único piloto a baixar o tempo para a casa dos 7 minutos. No segundo lugar e a 26 segundos ficou Lucinho Chaves. O terceiro posto foi para André Sousa. Dos quadros para os carros, Eduardo Sousa não deu qualquer hipótese à concorrência. Com uma condução sem erros graves, deixou Vasco Paiva e Ricardo Cabral nos lugares imediatos na divisão 2. Quanto à divisão 1, Mário Ponte correu sozinho. Nós gostaríamos de ter tido mais participantes, a verdade é que não conseguimos por várias razões, mas uma das razões foi que já não havia lugares disponíveis no barco para trazer viaturas de Ponta Delgada, porque já estava cheio. Ficou um bocadinho aquém das minhas expectativas, mas de resto, no cômputo geral, correu tudo bem, a malta divertiu-se, tivemos 16 pessoas a correr, portanto eu penso que mesmo assim foi muito bem, foi bom. Esta prova é uma prova que dá perspectivas para continuar com a próxima? Boa pergunta. Eu quero fazer mais. Agora, nós temos que perceber que para fazer provas dessa natureza já existem aqui alguns custos envolvidos. E se o número de participantes não ou o valor que eu vou ganhar nas inscrições não der para pagar os prejuízos que eu vou ter com aquilo que estou a fazer, se calhar não vou conseguir manter a prova. Mas eu penso que vamos dar a volta a isso e as pessoas vão começar a participar. Eu penso que também foi o primeiro ano, estamos todos aqui a aprender um bocadinho. As pessoas se calhar não acreditavam muito que nós íamos conseguir fazer as provas todas e talvez por aí foram se desgastando um bocadinho. Mas vamos continuar, penso que sim. Sucata Radical, uma prova que começou com muito entusiasmo em Santa Maria, mas que agora corre o risco de desaparecer. Abrimos agora a página para os ralis.
Mortágua recebeu este fim de semana a caravana do Campeonato Nacional de Rallys Valvoline. Com interesse acrescido pelo facto das contas do campeonato poderem ficar já decididas nesta prova, o que é facto é que, tal como nos Açores e noutras competições, será a última prova a ditar o Campeão Nacional de Rallys de 2017. Fica com a reportagem da edição 2017 do Rally de Mortágua. Com a realização este fim de semana do Rally de Mortágua 2017, as provas em pisos de terra marcaram o seu regresso ao Campeonato Nacional de Rallys Valvoline, onde o grande destaque da prova, que contou com a presença dos principais nomes da modalidade em Portugal, foi também para a presença do irlandês Craig Breen, que atualmente milita na Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team, que se fez acompanhar de Andy Hayes, ao volante do Citroën DS3 R5 de José Pedro Fontes, que continua em recuperação depois do acidente sofrido no Rally de Portugal. A prova começou na sexta-feira com a realização de uma super especial denominada Mortágua, ganha por Miguel Barbosa e Miguel Ramalho em Skoda Fábia R5. Craig Breen penalizou 50 segundos ainda antes do arranque por problemas no travão de mão do DS3 R5 da Sports & You e João Barros nem chegou a arrancar com problemas na bomba de combustível do seu Ford Fiesta R5. O dia de sábado previa o cumprimento por pilotos e máquinas de 7 provas especiais de classificação, divididas por 2 secções. A secção da manhã, composta por 3 provas especiais, ditava a liderança de Carlos Vieira e Jorge Carvalho, que nesta prova trocou o Citroën DS3 R5 por um Skoda Fábia R5. Craig Breen e Andy Hayes, com um ritmo muito superior aos demais, anularam praticamente a penalização de sexta e concluíam a manhã no segundo posto a apenas 2 segundos e 8 décimos dos líderes. Pedro Meireles e Mário Castro, também a Skoda Fábia R5, distavam 7 segundos e 9 décimos do líder, ocupando o terceiro posto, mas com os olhos postos na liderança, que poderia resolver já as contas do campeonato. Miguel Barbosa e Miguel Ramalho mantinham o ritmo e ocupavam o quarto posto a pouco mais de 41 segundos para Vieira Carvalho. No final da manhã, Diogo Salvo e Carlos Magalhães, também a Skoda Fábia R5, eram os quintos classificados, distando já mais de 1 minuto e meio para os líderes da classificação geral. Manuel Castro e Luís Costa levavam o primeiro dos 2 Hyundai i20 R5 em prova, ao sexto posto, com mais de 2 minutos de desvantagem. Paulo Meireles e Marco Gonçalves eram quem tripulava o segundo, em estreia, e terminavam amanhã no 11º posto da classificação. Os madeirenses Miguel Nunes e João Paulo eram os 7º classificados, cumpridas as 3 provas especiais da manhã, em Ford Fiesta R5. Os melhores 2 rodas motrizes eram Daniel Nunes e Rui Raimundo, em Peugeot 208 R2, que no final da manhã ocupavam o 8º posto da geral. A derradeira secção do Rally levava os pilotos a percorrer novamente as especiais da manhã, registando-se dupla passagem por Mortágua-Calvos, totalizando mais 4 provas especiais de classificação. Craig Breen e Andy Hayes impuseram o seu andamento de Mundial de Rallys e venceram a prova com 27 segundos e 3 décimos de vantagem para o segundo classificado. Carlos Vieira e Jorge Carvalho lacravam a ouro a sua estreia ao volante de um Skoda Fábia R5, terminando a prova no segundo posto, mas somando o maior número de pontos para o Campeonato Nacional. Pedro Meireles e Mário Castro terminam o Rally de Mortágua no terceiro posto, a 40 segundos e 3 décimos dos vencedores. Abaixo das expectativas do piloto, Miguel Barbosa e Miguel Ramalho concluíram este Mortágua no quarto posto final, distando dos vencedores 1 minuto e 53 segundos exatos. Diogo Salvo e Carlos Magalhães foram os quintos classificados finais em Skoda Fábia R5. Paulo Meireles e Marcos Gonçalves concluíram a prova em bom plano no 6º lugar final, naquela que foi a estreia de mais uma unidade Hyundai i20 R5 no Nacional de Rallys. Daniel Nunes e Rui Raimundo celebraram a vitória nas 2 rodas motrizes nesta prova, ao concluir a mesma no 7º posto da classificação final. O top 8 do Rally de Mortágua fica completa com a prestação de Gil Antunes e Diogo Correia em Renault Clio RS R3T, sendo o segundo classificado nas 2 rodas motrizes e com o pódio desta competição em concreto a ficar completo com o resultado alcançado por Paulo Neto e Vitor Hugo em Citroën DS3 R3T. Nota final ainda para os abandonos de Manuel Castro e Luís Costa, que viu a transmissão do seu Hyundai i20 R5 ceder na 8ª prova especial, a mesma onde desistiram Miguel Nunes e João Paulo em Ford Fiesta R5 com o triângulo da suspensão do seu carro partido. O Campeonato Nacional de Rallys Valvoline prossegue e é concluído entre 17 e 18 de novembro com a realização da edição de 2017 do Rally Casinhos do Algarve. Para já, é tempo de conferirmos a classificação final dos melhores 8 à geral no Rally de Mortágua, edição de 2017.
E foi com as emoções do Campeonato Nacional de Rallys Valvoline que chegamos ao fim de mais um Açores Hoje sobre rodas. Na próxima semana estamos de regresso para, entre outros assuntos, falarmos do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline e da rampa de Boticas, que se realizou este fim de semana e consagrou Rui Ramalho como o novo campeão nacional de montanha. Vamos falar-lhe também do Rally Viana do Castelo, que se realizou entre 8 e 9 de setembro e que contou, entre outras competições, para a Taça Nacional de Rallys de Asfalto. Mas isso só para a semana. Até lá. Fiquem bem, uma boa semana a todos. Vera. Até para a semana. Rui, ficam aqui já alguns dos destaques da próxima terça-feira. Até para a semana. Boa tarde para ti. Obrigada.